Olá, queridos! Nós somos um casal de promotores aqui da Bahia. Eu sou o El Rocha. Eu sou Maggie Rocha, esposa de El. Nós somos da cidade de Santo Antônio de Jesus, que é o interior da Bahia. E nós queremos contar para vocês um pouco sobre o nosso testemunho de como nós descobrimos a alegria da nossa vocação como promotores de missões. Nós nos conhecemos em um projeto missionário da nossa cidade, há alguns anos atrás. Nos casamos e a gente sempre teve essa vocação missionária muito latente assim, em nossas vidas. Então, nós fomos chamados pelo nosso pastor para cuidar da área missionária da igreja, como promotores de missões. Mas a gente tinha sempre aquela sensação de que o nosso chamado era também para o campo. Então, a gente passou um período buscando isso em oração. Eu sou servidor público, sou psicólogo, ela é biomédica. Nós temos nossas profissões e ainda não tínhamos resolvido essa questão de como nós poderíamos servir ao campo missionário, sendo que Deus não tinha nos chamado para abandonar nossas profissões. Foi então que nós fizemos uma viagem missionária e essa viagem missionária mudou a nossa perspectiva sobre o campo, nos fez ver que a nossa profissão, sendo usada de maneira intensiva por um curto período de tempo, fazia uma diferença enorme também para os missionários que já estavam no campo. E nós voltamos com muita alegria para compartilhar isso com outras pessoas e motivar a igreja a participar disso também. Foi aí que nós descobrimos que éramos promotores de missões. Nós já tínhamos sido promotores de missões oficialmente, mas tivemos uma nova descoberta, que promover missões é falar daquilo que você viu em algum momento, de que você se apaixonou e que você conseguir contagiar outras pessoas a participarem disso também. Desde então, nós temos servido como promotores de maneira muito intensa, muito alegre, organizando algumas viagens missionárias, muito satisfeitos com a nossa vocação, usando as nossas profissões, os nossos empregos e entendendo que a nossa igreja ela precisa ouvir de nós o que o campo missionário está fazendo, o que Deus está fazendo através dos missionários. Nós nos sentimos muito honrados de ser esses porta-vozes do que Deus faz no campo e de poder mobilizar outras pessoas para isso também. Nós também tivemos uma experiência em outro país, por causa do meu trabalho, por causa do meu estudo, que nos ensinou muito sobre mobilização, sobre como mover e como contagiar outras pessoas para as missões também a partir da nossa igreja. Então nós somos um casal de promotores alegres e felizes porque fazemos parte dessa grande obra e nos sentimos parte importante dessa engrenagem também que move as missões ao redor do Brasil, do nosso estado e do mundo. E estamos muito felizes, muito contentes com essa campanha de missões do ano de 2020. Um ano que parece ser tão desafiador, mas que vem com um tema tão maravilhoso. Como não proclamar aquele que nos amou primeiro? E é isso que nós vamos falar nessa campanha, porque Ele me amou. E porque Ele me amou, nós podemos ir, nós podemos promover, nós podemos mobilizar a nossa igreja, porque Ele nos amou primeiro. Eu creio que essa será uma campanha extraordinária, será talvez uma das campanhas mais extraordinárias que a Junta de Missões Nacionais já viu. E nós já estamos animados, já estamos animando a nossa igreja, porque cremos que esse tempo será um tempo de proclamação da palavra do Senhor de uma forma como nunca antes foi feita. E sabemos que, mesmo com as dificuldades, as demandas difíceis do ano de 2020, o Senhor já abriu todas as portas. Que sua igreja seja abençoada, que sua igreja seja mobilizada e que essa seja uma campanha extraordinária, porque Ele nos amou. Que Deus te abençoe. Por isso nós queremos contagiar você também com essa alegria de ser promotor de missões aí em sua igreja, em sua região. Que Deus te abençoe e um grande abraço.
desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, com bem fé. Minha vida se revestirá do teu poder, com bem fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver com bem fé, com bem fé. Minha vida se revestirá do teu poder, com bem fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver com bem fé. A cada dia vou viver com bem fé. A cada dia vou viver com bem Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13 diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. O principal propósito da oração não é receber as bênçãos de Deus, é desenvolver uma relação de intimidade e comunhão com o Senhor. Quando ligamos o nosso espírito ao Espírito de Deus, as palavras certas são colocadas na nossa boca e passamos a orar de acordo com a vontade do Pai. Um dos principais elementos da oração deve ser a sinceridade. A palavra diz em Provérbios capítulo 3, verso 32, que o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Quando oramos, devemos estar abertos para receber a influência de Deus no nosso caráter. Devemos clamar ao Senhor, não somente com a fé que Ele pode mudar as circunstâncias, mas também com um sentimento de submissão, expressada pela nossa obediência à palavra, e dependência, reconhecendo que sem Deus não podemos fazer nada. Deus tem prazer em abençoar seus filhos, mas Ele tem prazer muito maior em se relacionar conosco. Para exemplificar, basta imaginarmos um pai que chega em casa e é recebido por 2 filhos. O primeiro filho olha primeiro para as mãos do pai, para ver o que ele trouxe de presente. O segundo filho se alegra simplesmente pela presença do pai. Corre ao seu encontro e o abraça com carinho, sem se importar se ele trouxe alguma coisa. O pai ama os 2 filhos da mesma maneira, mas qual deles alegra mais o seu coração? Qual desses 2 filhos você tem sido? Aprendemos por muito tempo que oração é falar com Deus, mas que hoje você entenda que não é apenas um simples diálogo. O princípio básico da oração é relacionamento com Deus. Não deixe que a oração se torne apenas uma ferramenta para que você receba as bênçãos do Senhor.
Deus te ama e quer simplesmente que você o ame também, acima de todas as coisas. Que eu e você possamos entrar em um novo nível de intimidade com Deus, para que a nossa oração não seja somente uma conversa, mas se torne um relacionamento. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nós, mas que também o seu caráter esteja refletido nas nossas atitudes e na nossa vida. Eu quero orar por você. Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes oramos de uma forma interesseira e egoísta, simplesmente para alcançar uma bênção. Mas sabemos que o Senhor nos criou para se relacionar conosco. Que possamos te buscar com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Nos ensina a te amar acima de todas as coisas e a priorizar o nosso tempo de comunhão com o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe